Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Então, boa noite. Aqui estamos mais uma vez com o programa A Conversar é que a gente se entende. Hoje o nosso convidado é Paulo Grego. Boa noite, Paulo. Boa noite. Paulo Grego, antes de chegares à tua escolha profissional para seres professor, tu começaste logo a pensar associativamente quando pertenceste, por exemplo, ao Grupo de Jovens de Porto Mar. Queres falar sobre isso? Sim, podemos começar por aí, mas antes de mais, cumprimentar mais uma vez e agradecer o convite para estar aqui presente neste programa e, sobretudo, nesta casa. Uma palavra ali para o Jorge, que está ali na Regi também. É sempre um gosto estar aqui e, uma vez mais, poder colaborar com a Rádio Mira. Em concreto à pergunta, portanto, eu não consigo muito bem localizar temporalmente onde é que começou esta vida no associativismo, desde quando. O que é certo é que todas as minhas memórias desde a infância está sempre o associativismo ligado, e uma das primeiras associações em que fiz parte foi claramente o Grupo de Jovens de Porto Mar, o Grupo Nova Era, o Movimento de Juventude Cristã de Porto Mar, como acabou por ficar conhecido, mas para toda a gente era o Grupo de Jovens de Porto Mar, uma escola direcionada para a religião, mas que fez escola para muitos jovens, não só de Porto Mar e Cabeço, também outras pessoas do concelho frequentaram, e que garantidamente foi uma das bases e dos alicerces para aquilo que estes 44 anos de vida me têm trazido, quer do ponto de vista da formação, quer também ligado claramente à forma de estar na vida e no voluntariado e no associativismo. Depois foste estudar para Coimbra, penso eu. Sim. E tiraste o teu curso de professor. Eu eu quando fui estudar, ou melhor, fui estudar a minha formação aqui em Mira até o 12º, e no 12º ano, aquelas dúvidas que muitos jovens com 17, 18 anos têm, eu também as tinha, até porque foi um ano ali muito difícil da minha vida, porque foi precisamente nesse verão que fiquei sem uma das minhas maiores referências, que foi o meu pai, e era no ano de concorrer à universidade. No meio deste turbilhão todo de emoções, a única certeza que eu tinha era que a ir para o ensino superior seria para Coimbra. Portanto, eu digo isto muitas vezes, já disse com os meus colegas na brincadeira, que o meu curso era Coimbra. Depois a área eu não tinha, durante os 12 anos de escola até ao momento, não tinha sentido uma especial vocação para mais para ali ou mais para acolá, e portanto todas as minhas 6 opções que coloquei no boletim de candidatura, lembro-me perfeitamente, era Coimbra, e depois alguns cursos tinha mais umas preferências que outras, completamente díspares. Posso dizer que a minha primeira opção foi fisioterapia, a segunda foi geologia. Portanto, são duas áreas completamente diversas e díspares. Não consegui entrar em
em fisioterapia, entrei em geologia, que até o nome me era um bocadinho estranho na altura. Nunca me passou pela cabeça ser professor, nunca. E quando fui para a geologia, todas as cadeiras que fiz era para a área, para a parte científica e para ser geólogo, fosse lá o que isso fosse. Ao longo dos 4 anos do curso, fui claramente apaixonando pelo curso e achei que era aquilo que ia fazer ao longo de toda a minha vida, era ser geólogo. Como em Portugal ser geólogo é quase uma miragem, tive que arregaçar as mangas e, mesmo continuando ligado à área da geologia, mas fui para a área educacional e neste caso fui ser professor, que claramente era uma das saídas para este curso que eu estava a tirar. Uma vez mais me surpreendi também na área do ensino, porque acabei por gostar muito de ser professor e mantive-me por lá durante 13 anos, sempre tentando ter estas duas vertentes, ser geólogo e ser professor, porque ao longo dos anos em que fui professor, não só das disciplinas ligadas à geologia, tentei também estar minimamente atualizado, sobretudo na área de Mira, na área da Gandra, participando em congressos, tirando outras formações, escrevendo artigos. E daí que a geologia foi também sempre, a par de dar aulas, de ser professor, foi sempre a minha profissão durante esses 13 anos. Por que escolas é que passaste? Passei por muitas, porque eu fui sempre um professor contratado, quer isto dizer que trabalhava desde o dia 1 de setembro até dia 30 de agosto do próximo ano e mudava de escola. Portanto, em 13 anos eu conheci 12 escolas, porque só por uma vez estive 2 vezes na mesma escola, que foi em Ilha, mas em escolas desde da escola de Mira, passando por Leiria, Figueira, Aveiro, Ilha, Oliveira do Hospital, Oliveira do Bairro, Gafanha da Encarnação, Jogueira e alguma que possa aqui estar a esquecer, mas aqui muito perto aqui da zona, com exceção de Leiria, foi a única vez que saí dos distritos ou de Aveiro ou de Coimbra, mas passei por várias escolas, sim. Uma altura que escreveste um livro, A Carta Geológica de Mira. Exatamente. Isto deu muito trabalho, não? Deu muito trabalho, não foi a escrever o livro, foi chegar ao ponto até a ter essa informação para o livro. Isso foi o culminar de ser um curioso da geologia, porque o curso que tinha tirado me deu essas ferramentas, mas depois quis andar à procura e sobretudo conhecer a geologia daqui de Mira, da Gandra, e depois tinha vários apontamentos. Existiu um livro, um trabalho de um grupo de estagiários da Escola Secundária de Mira, que falaram do conglomerado de Mira de uma forma como até àquela altura ninguém tinha falado. Ainda me deixou mais curioso, e a convite da Câmara Municipal de Mira, que me lançou esse desafio, na pessoa do presidente da altura, o Dr. João Reigota, e em parceria com o Alfredo Pinheiro Marques do SEMAR, que me lançaram esse repto para escrever um livro sobre o conglomerado Mira. Eu achei que era um tema que já tinha sido bem tratado por essas pessoas, como já referi, e quis alargar um bocadinho mais para a carta geológica de todo o concelho, e não apenas de um maciço que aflorava, que era o tal conglomerado Mira. Esse livro foi o culminar de facto de várias coisas que haviam lá por casa, de textos, de escritas que haviam, e depois foi por mais ou menos arrumar tudo e colocar, e era um dos objetivos que eu tinha, embora nunca tivesse partilhado com ninguém, mas era uma das minhas ambições, uns objetivos, era um dia escrever um livro, não sabia de que matéria, mas preferencialmente sobre qualquer coisa ligada à minha terra de sempre, que é Mira. Depois vem o Domus Nostra. O Domus Nostra já existia nessa altura. Já eras dirigente. Já era dirigente. Eu fiz parte, a primeira vez que eu fiz parte de uma direção do Clube Domus Nostra, na altura o presidente era o Fernando Barreto, e foi, se a memória não me atraiçoou, em 96 ou 97, portanto ainda estudava em Coimbra.
E fui convidado pelo Barreto e pelo João Augusto Quitério, pelo Mar da Fada, entre outros, com outras pessoas mais ou menos da minha idade, para fazermos parte de uma direção. E nesse ano aceitei, e depois acabei por ir ficando por ali, menos interventivo, outras vezes mais interventivo. A minha vida durante a semana também não era cá, estava em Coimbra. Colaborávamos sempre nas atividades do Domus Nostra, nos torneios de futsal, por aí fora, até que no ano de 99, a seguir à presidência do João Augusto Quitério, o clube ficou sem direção. Já voltamos a falar do Domus Nostra, porque sim, Jorge Jesus tem informações para nós. Muito bem. Jorge Jesus, bendito. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jorge. Bem-vindo ao teu estúdio, também é a tua casa. Boa noite, Veríssimo. Lá para casa, muito boa noite também, boa tarde ou bom dia, conforme o local onde nos estejam a ver e a ouvir. O importante mesmo é que estão em mais uma emissão do programa A Conversar, é que a gente se entenda. E como a minha missão neste programa é apenas passar as mensagens, é o que eu vou fazer, porque já tenho por cá duas. O Alberto Almeida, que não sei de onde é que nos está a escutar, mas provavelmente que ele nos vai querer dizer, envia um grande abraço para o Paulo. O Pedro Miguel Gordo, outro que já conhece muito bem esta casa também, envia um grande abraço para o Paulo, cumprimentos a todos os presentes e a todos quantos estão a ver este programa. Um convidado de topo, de certeza que será um excelente programa. Exatamente, por agora é tudo. Ok, obrigado às pessoas que deixaram mensagens, mas voltemos então ao Domus Nostra. Sim, eu já continuo só a dar aqui um abraço para o Pedro, que dizer-lhe que não é a mesma coisa, e não é desprezando a companhia do Veríssimo e do Jorge, mas não é a mesma coisa estar aqui neste estúdio sem ele. Foram muitas horas e este interregno está para breve, vamos retomar em breve, falaremos nisso noutra altura e noutra ocasião com certeza, mas agradecer as palavras do Pedro. E o Alberto, eu agora não posso precisar, eu sei que ele estava em França ou no Luxemburgo, mas teve que emigrar há uns anos, conhecemos precisamente no Domus Nostra e portanto é sempre bom saber que ele está aí desse lado a ouvir. Regressando aqui ao Domus Nostra, e no ano de 99 então, que esta grande associação, que já na altura era uma grande associação, estava sem direção, e nós tínhamos aqui um grupo de amigos na casa dos 20 e poucos anos, achámos que estava na altura de sermos nós a pegarmos, como se costuma dizer, no Domus Nostra. E então arranjámos uma direção, concorremos às eleições que se fez naquela altura, e em 2000 é o nosso, desta direção que ainda hoje se mantém grande parte das pessoas, é o nosso primeiro ano na direção, em que o Marco Moitinho foi o presidente entre 2000 e 2004, eu era o vice-presidente nessa altura, e desde que fui para aí, de forma ininterrupta, de 2000 para cá e desde 2005 para cá, como presidente, o Domus Nostra tem sido quase faz parte da minha família. Não consigo muito bem neste momento saber se não existisse o Domus Nostra, quando saísse de casa, onde é que ia, porque os meus hábitos, as minhas rotinas passam muito por passar por lá. Tive essa experiência, ou tivemos todos essa experiência recentemente na pandemia, quando tive nos confinamentos algumas semanas sem ir lá, e nunca tinha estado tanto tempo sem ir ao Domus Nostra, e as sensações não foram claramente as melhores. Mas é um desafio, é um projeto, e é sobretudo um retorno muito grande que aquela associação dá a todos quantos por elas passam, e que tem feito garantidamente a todos nós dirigentes crescer de uma forma que não há muitos cursos, não há muitas formações que nos dá as experiências e as vivências e a qualidade que é estar ao serviço daquela casa. Sentes orgulho do trabalho que o Domus Nostra tem vindo a fazer? Isso sem dúvida nenhuma. O Domus Nostra está muito perto de fazer 50 anos, mas e ao longo desses anos eu classifico aqui a vida do Domus Nostra quase em duas fases. Uma fase inicial em que se infraestruturou aquilo que hoje é o Domus Nostra, em que as direções anteriores
construíram o campo, construíram a sede, construíram o bar, construíram tudo aquilo que ali está, e depois tínhamos das melhores instalações do distrito na altura, e não tínhamos competição regular. E foi isso que, a partir de 2001 para cá, fizemos, foi pôr aquelas instalações ao serviço das populações, e de uma forma sustentada, lenta, mas ambiciosa ao mesmo tempo, que nos tornámos um dos maiores clubes de futsal do distrito. Neste momento, claramente no top 3 de atletas federados a nível do distrito, e muito bem colocado a nível nacional no que ao futsal diz respeito, e o Domus Nostra é mais conhecido pelo futsal, mas já lá vamos. Não é só futsal. Jorge Jesus. Presente para o futuro. É apenas também para dar a conhecer mais aqui algumas mensagens, porque senão também vão juntando muitas e depois o programa passa todo por este lado, e não é esse o objetivo. O Luís Mira, boa noite para o Luís Mira, que diz excelente convidado e envia um abraço para todos. Obrigado, Luís, por também estar aí a acompanhar. E depois temos por cá, desde Hamburgo, que envia as boas noites, é o Carlos Rolo. Boa noite também para Hamburgo. O Beto Maranhão, boa noite a todos, boa entrevista e grande abraço. Obrigado, Beto, também por estares aí na nossa companhia. O Manuel Leitão ainda pergunta se o Carlos Rolo ainda está acordado, e envia-lhe um abraço. Márcio Magueta Perdiz Figo, cumprimentos ao meu grande amigo Paulo Grego e para todo o auditório. Obrigado por estarem aí na nossa companhia, e aproveitem a partilhar mais esta emissão do programa A Conversar é que a gente se entende. Obrigado a todos, mais uma vez. Desculpa, Veríssimo, porque elas começam a cair aqui e eu depois não me entendo. Sim. O Nuno Matos, boa noite para o Nuno, que também não sei de onde é que nos está a escutar. Envia um abraço para o Paulo. Está no Luxemburgo. Agora está Matos, cá, mas normalmente está no Luxemburgo. Ele diz abraço, Paulo, aqui do Luxemburgo. Portanto, um grande abraço também para a comunidade portuguesa no Luxemburgo. Ok, temos que agradecer a estas pessoas que fazem-nos companhia neste programa. Paulo, ias falar de que o Domus Nostra não era só o futsal. É muito mais do que isso, não é? É muito mais, sim, porque o Domus Nostra, ao longo destes quase 48 anos, foi tendo diversas atividades, algumas delas que não são assim tão conhecidas do público comum, sobretudo porque nos últimos anos ficámos conhecidos sobretudo pelo futsal, mas atualmente, e naquilo que existe, o Domus Nostra tem uma secção de danças urbanas, de hip-hop, que está com uma força muito, muito grande neste momento, aí novamente a poder mostrar o seu trabalho. Temos uma secção de pesca de surfcasting muito ativa e que está a competir ao mais alto nível em todo o país. Temos o karaté, neste momento com uma secção que lhe chamamos de desportos de ar livre, onde entra o atletismo com o trail e o BTT. Depois temos as duas parcerias que muito nos orgulhamos com Cabo Verde, com a JAL direcionada para o atletismo, na pessoa do Eliseu Fortes, e depois o Nova Era, que é outra associação cabo-verdiana que nós apadrinhamos, que tem uma série de atividades também direcionada para o futsal. Há os G-Sports que nasceram ali um bocadinho antes da pandemia, e que foi a única atividade que o Domus Nostra manteve durante aquele período de interregno de todas as outras atividades. E claramente depois é a parte cultural do Domus Nostra, que ao longo do ano fazemos sempre diversas iniciativas, como o Nostra Cantores, a nossa gala, a comemoração do Dia da Mulher e do Dia da Árvore, entre enormíssimas outras atividades que são do conhecimento das pessoas, e portanto que daí eu gostar sempre de deixar claro que não é só o futsal, embora nos orgulhe muito também sermos conhecidos como um clube de futsal. Paulo Grego, o Paulo Grego e o Pedro Miguel Gordo tiveram e vão continuar a ter, sem dúvida, brevemente, um programa aqui onde falavam exatamente do Domus Nostra. Queres falar disso?
Sim, foi uma experiência espetacular e ao mesmo tempo a que nasceu de um convite da Rádio Mira, na pessoa do Jorge, e que assim que nos convidou, nós pensámos, eu e o Pedro, e em reunião de direção falámos isto, dissemos, mas o que é que a gente lá vai falar? Em 2, 3 programas esgotamos o que temos para falar. O que é certo é que fomos gostando de fazer o programa. A hora do programa, arrisco-me a dizer que quase sempre foi ultrapassada, porque havia sempre conversa, havia interação. Fomos, felizmente, conseguindo alguns bons convidados para trazer aqui. Não falámos exclusivamente do Dom Jorge, outras vezes realçávamos aqui alguma coisa que ia acontecendo, principalmente no nosso concelho. O que é certo é que semana após semana íamos ganhando cada vez mais gosto pelo programa e chegámos ao programa 100, portanto, o que era impensável quando começámos com este projeto, a falar sobretudo das atividades do Domus Nostra, dos resultados, das agendas, mas sobretudo a falar de Mira e a falar daquilo que acontecia em Mira. Fruto da pandemia, tivemos este interregno em que as atividades pararam. Não tínhamos muito também condições para poder continuar com o programa e agora não deu para recomeçar no recomeço, passa a redundância desta época, mas fica, e já foi falado também com o Jorge, fica, e caso continue a haver interesse da rádio, garantidamente no início da próxima época, em setembro, o programa A Nossa Casa há de voltar com os mesmos intervenientes e para fazermos o programa 101 do programa A Nossa Casa. Por tudo aquilo que disseste, o programa que fizeram, tu és uma pessoa neste momento bem colocada para falares de uma rádio que está a fazer anos. Quer falar disso? Posso falar, portanto, eu recordo-me perfeitamente do dia em que esta rádio foi para o ar a primeira vez, até porque estava cá, já conhecia o Jorge há algum tempo. Eu sabia do sonho que ele tinha e até já sabia das primeiras palavras que ele ia dizer ao abrir a rádio e, portanto, posso dizer que senti aquela rádio como sendo minha também no dia da inauguração e, portanto, sempre que me foi possível estive presente nos momentos da rádio, sem ser exclusivamente no programa. A rádio também esteve sempre presente nos momentos em que nós solicitámos e por isso este quase ato de loucura que o Jorge teve de fazer uma rádio naquela altura em Mira, com todas as conjecturas que nós conhecíamos, só veio provar a falta que a rádio fazia na altura em Mira. Já passou até por 2 processos de eleições autárquicas e vimos a importância que a rádio tem no debate e na discussão, neste caso político, mas podia ser de outro qualquer, e é um veículo de transmissão incrível que dá para termos programas das mais variedades de quadrantes, todo o tipo de música e sobretudo aquilo que eu acho é que as pessoas de Mira dão-lhe valor, atribuem-lhe valor, mas as pessoas que estão fora de Mira, só de ouvir falar alguma coisa que lhes possa atenuar um bocadinho aquele sentimento que nos é tão próprio da saudade, ainda mais valor dão aos programas e à própria rádio, e só desejar à Rádio Mira, não sei o dia exato de aniversário ou da fundação, sei que foi há relativamente pouco tempo, mas desejar muitas felicidades e daquilo que depender de mim e da... Jorge está-me ali a tentar dizer a data. 12. Foi dia 12? Dia 12 de abril, então. Mas daquilo que depender de mim, daquilo que depender das associações por onde tenho passado e até do ponto de vista profissional, há de ser um projeto para durar muitos e bons anos. Primeiro, porque Mira necessita, e segundo, e não menos importante, porque o Jorge também merece que este projeto tenha pernas para andar. Jorge, são 5 anos, certo? 5 anos de muita luta.
Isso não vale, Veríssimo. A conversar é que a gente se entende, neste caso seria com os convidados. E neste momento o Jorge deixa de ser aquilo que é daquele lado e passa também a ser meu convidado, se não se importa. Claro que não me importa, pelo contrário, é um privilégio ser convidado de um ilustre comunicador com muitos anos desta vida também, e um homem que já foi da rádio e que neste momento voltou à rádio também. Mas respondendo à questão do Veríssimo, 5 anos é assim, graças a pessoas como o Paulo, como o Pedro Gordo, e se calhar agora fiz mal em falar em nomes porque os outros vão ficar melindrados, mas eu sei-os todos de cor, eu não quero estar a ocupar muito o programa, e todos os locutores que se prontificaram para fazer programas na Rádio Mira, é que ajudaram a crescer, a fazer crescer a rádio. Obviamente que não faria sentido nenhum se não houvesse ouvintes, e como nós já ultrapassamos os 100 mil ouvintes em mais de 200 países, mais precisamente 207 países, são eles que nos fazem crescer. E pouco mais tenho a adiantar, porque no fundo a minha praia também não é o micro, a minha praia é estar por cá nos bastidores e fazer com que tudo isto chegue em condições pelo menos normais à casa do ouvinte, que nem sempre acontece, porque estas coisas da internet também têm alguma coisa que se lhe diga, e às vezes nós queremos ser mais teimosos e não conseguimos. Mas no fundo é isso. Veríssimo, posso lhe dizer, uma rádio que nasceu e meia dúzia de meses depois passou por grandes sobressaltos, como todos nós, como todas as empresas, e a Rádio Mira não deixa de ser uma empresa também. 5, 6 meses depois apanhou logo ali aqueles incêndios de outubro de 2017, depois veio a tempestade, depois veio a pandemia, portanto tem passado muitos sobressaltos, como qualquer outra empresa ou como qualquer outra pessoa passou. Isso não é desculpa para nada, até porque estou muito contente com o trabalho que as pessoas que fazem os programas, seja aqui em direto, seja gravado, estou muito contente com eles, e é graças a eles também que a rádio tem crescido. Ok, obrigado, Jorge. Eu vou aproveitar aqui, já que estamos a falar de comunicação, aproveitar para meter um pouco, dar uma informação. Já é público, o Jornal da Gândara, que existiu durante muitos anos em papel, vai regressar online. Eu queria anunciar em primeira mão que, devido a nós termos apostado, quando digo a Joana Veríssimo, que é a diretora, e eu que sou o diretor adjunto, devido a nós apostarmos na qualidade, num site, portanto, apelativo, nós encomendámos a feitura desse site a uma empresa conceituada e, portanto, posso anunciar em primeira mão que o site do jornal será publicado a 1 de junho. Entretanto, temos uma página no Facebook que pode ser lida, porque lá vamos publicando algumas notícias que vão aparecendo dos concelhos de Mira, Vagos e Cantanhede, que é a nossa área de ação. Mas voltamos à nossa conversa, né? Eu ia entrar agora por aqui. O Paulo é professor, não deixa de ser professor. Exatamente. Mas neste momento é empresário. Sim, portanto, é aquilo que faço atualmente. Não gosto muito de lhe chamar empresário, sou um trabalhador por conta própria, embora tenha um recibo de vencimento como trabalhador por conta de outrem, porque a empresa que criei em 2018, para além de outros funcionários, eu também sou um funcionário dessa empresa, e é aquilo que faço agora e que me vejo a fazer durante muito tempo, porque me sinto realizado, quer profissionalmente, quer do ponto de vista de motivação para os desafios que a empresa me vai colocando diariamente, e portanto a minha vida tem sido um bocado isto, mudar, virar para um lado ou virar para o outro, com coisas muitas vezes que não parecem que não têm nada a ver, por áreas completamente distintas, mas
Esta área onde estou agora, a prestação de serviços para as empresas de transportes, sobretudo no ramo internacional, é uma área que me tem aberto muitas portas e que me tem fascinado pela possibilidade de criar soluções, de criar produtos e pelo contacto com esse público-alvo. Ok, já voltamos à conversa. Jorge Jesus, tem novidades? Tenho por aqui alguns comentários interessantes, sem dúvida alguma, assim tal como o João Cruz, que diz: só quem não se ocupa de nada é que não sabe o trabalho que dá. Portanto, isto em tipo louvor o trabalho do Paulo e da sua direção. E tem toda a razão, só quem não está metido nelas é que não sabe como é que se passa. O Manuel Jorge, nosso ouvinte assíduo aqui de Mira, obrigado também por estar aí novamente, Manuel. Ele diz: estou a ver e ouvir com agrado um grande exemplo como desportista, pois tive a dita de ser seu treinador. Exatamente. Sempre foi um atleta de mão cheia. Hoje, essa sua faceta da juventude repercute-se na área do dirigismo. Parabéns, Paulo, sucesso, amigo. Boa noite a todos com amizade. Obrigado, Manuel, pelo seu comentário. Por cá também envio as boas noites à Ana Maria Soares, que diz boa noite e que é bom termos a conversar é que a gente se entende. Termos de novo a conversar é que a gente se entende. Sempre tivemos, foi só um períodozinho de férias ali que aconteceu. Dias Marques, que está a seguir-nos desde o Luxemburgo, diz: grande abraço, amigo, e muita força daqui do Luxemburgo. Obrigado a todos, mais uma vez. Sim, Maurício, deixa-me só aqui, não vou dizer porque eu depois esqueço-me de todos, já há aí algumas mensagens, alguns com que vou estando diariamente e é mais fácil depois falar com eles, outros que demoram algum tempo a poder ver, mas sobretudo bons amigos, e uma palavra especial, e é o único que vou particularizar ali para o Evangelista, que foi de facto meu treinador no Seixo, e é uma daquelas referências que a gente guarda para a vida. Eu já tive esta conversa não só pelo Evangelista, mas por toda a direção do Seixo, que naquela altura, que eu fui atleta do Seixo durante alguns anos, não era um atleta de mão cheia, como o Evangelista faz questão de referir, até pelo contrário, mas eu gostava era muito do que fazia, e naquela altura ter a oportunidade de poder treinar e de poder jogar era o sonho de qualquer criança, e eu não era diferente. O que é certo é que muito daquilo que começámos a fazer no Domus Nostra, a forma como tratávamos os nossos atletas, garantidamente foi da escola daquilo que aprendi enquanto atleta no Seixo de Mira. Isso não tenho a menor dúvida, eu e outros que são da direção, que também por lá passámos, mas a forma como aquela direção, liderada pelo professor Aníbal na altura, tratava os atletas do Seixo, e a forma como nos defendia em qualquer lado, serviu pelo menos para mim de escola, para um dia, se eu algum dia estivesse à frente de alguma associação, alguma coletividade, também queria dar aquilo que me deram a mim. E o Evangelista foi um dos que muito me deu, não só como treinador, porque ele era muito mais do que um treinador para nós, e depois ficou felizmente um amigo que nos temos cruzado por aí ao longo dos tempos. Um grande abraço, e é sempre bom saber que vai estando desse lado e que vai tendo saúde para poder acompanhar também aquilo que vamos fazendo. Manuel Evangelista Jorge é uma pessoa, deixem-me fazer esse desabafo, é uma pessoa muito importante também na minha vida profissional. Manuel Evangelista Jorge foi colaborador do Jornal da Gandra em papel, foi nosso enviado ao estrangeiro, uma coisa qualquer do Parlamento Europeu, não me lembro agora qual é, e tenho também por ele uma simpatia e uma amizade muito grande, mas pronto, são à parte. Exatamente. Professor, nunca mais? Não sei, eu nunca digo. Isso nunca digo. Neste momento, se me perguntares se está nos meus horizontes, não. A única coisa que eu sinto falta dos 13 anos que fui professor é do contacto com os alunos. Toda aquela burocracia das aulas, das avaliações, depois uma coisa horrível que meteram, que era a avaliação dos professores, que foi criando um mal-estar entre os professores, porque uns tinham uma nota, outros tinham outra. Todo o processo burocrático em que nós éramos mais administrativos do que professores,
eu não sinto falta nenhuma, honestamente. Agora, do contacto com os alunos e de ter a ideia que conseguia transmitir alguma coisa para eles, não sei se eles a recebiam ou não. Eu pelo menos vinha com a sensação que naquele dia, naquela aula, tinha ensinado alguma coisa a alguém. E essa é a parte que eu sinto falta na atividade de dar aulas, da atividade de lecionar. E era de facto, eu gosto de falar, nem sempre sou um bom comunicador, mas gosto de falar, e se para quem gosta de manter uma conversa, para quem gosta de falar, o mundo do ensino é um mundo aliciante, porque nós tínhamos a cada 50 minutos ou a cada 45 minutos um público diferente à nossa frente, com os desafios próprios de miúdos que podiam ter 13, 14 anos ou 17 ou 18 e que garantidamente estavam com uma vontade diferente da minha dentro daquela sala de aula. O que é certo é que foram bons anos. Nunca digo nem direi que professor nunca mais, até porque não sei o dia da manhã. Mas neste momento não faz parte dos meus horizontes, e quando saí em 2011, em finais de agosto de 2011, inícios de setembro, quando decidi que ia experimentar outra coisa, e foi uma decisão arriscada da minha parte, eu continuo a achar que é dos maiores atos de loucura que eu cometi naquela altura, foi ter decidido que não ia dar aulas e ia procurar outra coisa, sem ter essa outra coisa à minha frente. Agora, o que eu não queria para a minha vida era continuar mais 13, mais 26, mais 39 anos com a mochila às costas e sem saber onde é que ia trabalhar no ano a seguir. E quando tomei esta decisão, foi uma decisão que não foi nada bem recebida pela minha família, que acharam que eu não devia estar bem da cabeça em deixar uma coisa que para eles era certa, mas para mim era tudo menos certa, que era esta incerteza de não conseguir fixar-me em lado nenhum e de não estar a gostar do caminho que a educação estava a levar naquela altura, em que nós éramos mais administrativos do que professores. Portanto, não sei se algum dia, até porque o país, isto é cíclico, não é? Eu recordo-me de ser aluno e haver falta de professores, e tínhamos professores de educação física que não eram professores, tínhamos professores de matemática e de físico-química que eram engenheiros, mas não eram professores, e depois veio o boom ao contrário, em que havia professores a trabalhar em tudo, menos nas escolas, porque éramos muitos, e já se está a notar agora esta falta de professores nas escolas, e temo que daqui a meia dúzia de anos este problema se agudize e que ainda irão faltar mais professores. Carlos de Oliveira, autor, entre outras coisas, de Uma Brilhante Chuva, escreveu este poema: não há machado que corte a raiz ao pensamento, não há morte para o vento, não há morte. Se ao morrer o coração morresse a luz que lhe é querida, sem razão seria a vida sem razão. Nada apaga a luz que vive, no amor, no pensamento, porque é livre como o vento, porque é livre. Esta é, digamos, uma nota de abertura para falarmos do 25 de Abril. O 25 de Abril é uma data muito importante para nós todos. E como é que tu continuas a ver o 25 de Abril? Eu sou daquela geração que sempre ouviu falar no 25 de Abril, mas não o vivi. Eu nasci 3 anos depois do 25 de Abril. Felizmente não vivi nos tempos anteriores ao 25 de Abril. Até me arrepio quando ouço algumas vezes alguém dizer que naquele tempo é que era e que o Salazar havia de voltar e não sei o quê. Fico de uma forma que às vezes até tenho que respirar 3 vezes antes de responder, porque mesmo sem ter vivido esses tempos, basta-nos ouvir os relatos, basta ver os escritos, basta estar com alguma atenção para perceber que mesmo as coisas, podendo não estando bem, estão sempre imensuravelmente melhor que o que estavam no período do fascismo e no período antes do 25 de Abril. Continuo, é um dia diferente, portanto não tenho um apetite especial pelo 25 de Abril, não é diferente do dia 23 ou do dia 24, é um dia em que se comemora. Eu vejo o 25 de Abril um bocado como vejo o meu aniversário. Portanto, no dia do meu aniversário não tenho um sentimento, ou não acordo com um sentimento diferente por ser o meu aniversário, assim também como não acordo com um sentimento diferente no dia do 25 de Abril. Agora, uma coisa eu tenho a certeza, um respeito tremendo por aquilo que se conseguiu no 25 de Abril, uma certeza inabalável de que todos os países deviam ter tido um 25 de Abril e infelizmente ainda não o tiveram. Jorge?
Jorge, presente para o futuro. Boa noite mais uma vez para quem só agora entrou nesta emissão do programa A Conversar é que a gente se entenda, e tenho aqui mais alguns comentários, com certeza, de ver se os consigo ler. O Miguel Grego, humano, envia as boas noites e abraço a todos, e diz ainda que esse rapaz que conheço mais ou menos tem feito um trabalho razoável no Domus Nostra. Força, coragem e determinação, continuação de bom trabalho a toda a direção. E ainda em nota de rodapé diz: promove o concurso do logo para o 50º aniversário. Não se esqueçam. Um abraço para o Miguel Grego também. O Manuel Jorge diz: obrigado aos dois pela referência à sua pessoa. Boa noite para o Américo Páscoa também. O Américo Páscoa envia as boas noites, abraço a todos os presentes no estúdio. Ele diz ainda que tem boas recordações de alguns campeonatos neste clube, onde conheci muitos jogadores em alguns campeonatos bastante participativos a nível de equipas e jogadores a nível local e regional. Alguns agora lançados no mundo do futsal, ao exemplo do Nuno Dias e outros. Parabéns pelo programa. Eu, já agora em nota de rodapé, ao Américo Páscoa, continuo a dizer que a Rádio Mira está à espera dele, porque já vão muitas promessas, Américo, portanto está a começar a cumpri-las. Tinha que ser um dia destes. Um grande abraço, Américo. O João Parada diz também, ou melhor, envia um grande abraço para todos. Obrigado, João Parada. Vítor Simões, que nos escuta, não sei, eu não arrisco. Boa noite a todos, parabéns, grande presidente, até parece fácil, mas quem o acompanha mais de perto sabe que é fruto de muito trabalho, algum sacrifício, enorme talento e muita dedicação. O futsal cada vez mais precisa de presidentes como o meu amigo Paulo Grego. Manuel Leitão, de Toronto, envia um abraço a todos e deseja bom trabalho. Obrigado, Manuel. Um abraço também para a comunidade portuguesa em Toronto. O Dias Marques diz ainda: mais uma vez, boa noite, amigos, e envia abraços. O Herculano Carvalhosa, que nos escuta desde o Porto, um grande abraço, Herculano. Boa noite e bom programa e saudações radiofónicas. Obrigado, Herculano, grande abraço para ti também. Por acaso o Herculano já conhece, é do Porto, mas já conhece o Domus Nostra. É verdade. Já fez por cá um trabalhinho comigo e, entre outros, Joaquim Silva e já não me recordo. É pena, peço desculpa a outro companheiro que esteve por cá a trabalhar connosco também numa célebre transmissão de uma taça. Um jogo da Taça de Portugal, entre o Domus Nostra e a Casa de Benfica de Viseu. Exatamente. Perfeitamente. Em que o Domus Nostra ganhou. Exato. Folgadamente. Sem stress, digo eu. Ricardo Mesquita, boa noite a todos. Paulo, António e Jorge. Esse presidente está pior que o Pinto da Costa no Domus Nostra. Grande trabalho no Clube Domus Nostra. Abraço para todos. Voltando ao 25, eu não sei se queres comentar alguma coisa. Não, quero duas notas, continuar a agradecer a essas pessoas e uma vez que o meu irmão fez ali o rap, não posso deixar de fazer. Primeiro, agradecer-lhe as palavras. É sempre difícil falar dele em público e a admiração que tenho por ele, mas não posso deixar de realçar aqui, o Domus Nostra já começou a preparar o 50º, apesar de ser só daqui a 2 anos, mas nomeámos uma comissão de comemoração do 50º, que é pública, que é composta pelo Artur Fresco, pelo Fernando Barreto e pelo Miguel Grego, que já estão a trabalhar há algum tempo, e a primeira iniciativa foi o lançamento de um concurso que vai ser anunciado já hoje ou amanhã nas nossas redes sociais. É um concurso para a construção do logo a usar durante o ano do 50º. E portanto já é a primeira iniciativa desta comissão que está a trabalhar para fazer em 2024 um ano memorável, mais um para a história da vida desta associação, mas podemos voltar ao 25 de Abril. Eu queria apenas contar um pequeno episódio. Outro dia num café, eu estava a tomar café ao balcão e havia algumas pessoas na mesa e eu vi esta atuarda: em Portugal o fascismo nunca existiu. Perante uma situação destas eu fiquei muito incomodado, como se deve calcular,
porque acho que continua a usar-se a mentira quando se nega a existência do 25 de Abril e quando se nega a existência do fascismo. Sim, eu não posso estar mais de acordo contigo, Veríssimo. Eu acho que se o voto não ser universal, se as carreiras estarem vedadas às mulheres, a falta de liberdade, a não haver liberdade para falar daquilo que queremos, se isso não é fascismo, então eu não sei o que é o fascismo. E portanto só de experienciar um bocadinho do que é a falta de liberdade que nós todos vivemos em 2020 e 2021, em que quando alguém nos impunha alguma coisa a dizer que não podíamos sair dos limites do Conselho, tínhamos que ficar em casa, era o fim do mundo, não é? Portanto, e só porque alguém dizia que devem instalar uma aplicação, eram comentários que nunca mais acabavam, as polémicas que foi com a vacinação e por aí fora. Portanto, se com estas coisas já tanto rebuliço, como é que alguém tem coragem de dizer que o fascismo não existia, ou como é que se poderia voltar atrás e viver nessa forma de viver? Para mim, felizmente, não a experienciei. Foi o 25 de Abril que trouxe o direito a haver eleições, e as pessoas quando puderem escolher os seus representantes nas autarquias. O Paulo é deputado municipal. Sim. Há muitos anos. Já há muito tempo, sim. Este vai ser o 5º mandato que estou na Assembleia Municipal, portanto, desde, se a memória não me traiçoa, de 2005, salvo erro, que foi o meu primeiro mandato na Assembleia Municipal. Foi o único órgão até hoje que concorri em eleições autárquicas. Fiz parte de listas antes de 2005 e de comissões de honra, mas eleito e a órgãos onde concorri foi sempre à Assembleia Municipal. Não, mais uma vez, porque foi o que teve de ser, ou o que estava destinado para mim, e claramente não me vejo neste momento da minha vida e de alguns anos a esta parte a ter participação na vida ativa política do Conselho, a não ser na Assembleia Municipal. É um órgão que continuo a achar que é muito mal reconhecido pelos mirenses, arriscaria-me a dizer pelos portugueses, portanto, mas como não conheço a realidade tão bem dos outros concelhos como aqui, mas as pessoas não dão a importância àquilo que se passa na Assembleia Municipal, e tristemente para mim muitas vezes nem os próprios deputados se valorizam das responsabilidades que temos no decorrer das nossas funções enquanto deputados municipais. E não queria muito entrar por aí, mas é uma das coisas que a mim me deixa com alguma tristeza, é a falta de importância que se tem ou que se dá aos deputados e à Assembleia Municipal, e sobretudo acho que algumas pessoas acordaram ou descobriram que havia Assembleias Municipais há 2 anos para cá, desde que elas são públicas, ou melhor, elas públicas sempre foram, são transmitidas agora em direto no Facebook e no canal do município, e algumas pessoas parece que descobriram agora que existem Assembleias Municipais. Mas a importância de uma Assembleia Municipal num concelho é tão grande que às vezes fico triste de desvalorizarem o papel da Assembleia, se bem que em mira a conjectura dos últimos anos, ou pelo menos sempre que eu estou na Assembleia, levou sempre a que o partido do governo tivesse maioria na Assembleia, o que leva a que não tenha que haver negociação para passar os pontos do Executivo. De qualquer forma, a característica fiscalizadora da Assembleia é o garante de que o Executivo tem que mais ou menos andar na linha, falando em bom português, porque se a Assembleia fizer bem o seu trabalho, o trabalho fiscalizador, é também a garantia de que o Executivo está dentro daquilo que é de esperar e daquilo que são as suas funções. É um trabalho desafiante. É muito desafiante. Tem um grave problema, na minha opinião. Os temas são de
tão grande importância que o facto de nós não sermos profissionais do ofício não nos permite preparar-nos como o tema ou a importância do tema o justificaria. Posso dar um exemplo claro. A nossa bancada, a bancada à qual pertence atualmente, que é minoritária, onde todos nós temos as nossas profissões, recebe para a Assembleia, para uma reunião ordinária, 500, 600, 700 páginas de temas para ler, para a Assembleia, para estudar, para debater. Tentamos distribuir, porque é impensável termos conhecimento de todos os temas, mas mesmo assim o facto de a Assembleia de Mira ser tão pequena em dimensão não nos permite ter gabinetes, não nos permite ter pessoas que fazem esse trabalho, como acontece, por exemplo, na Assembleia Municipal de Lisboa, onde mesmo as bancadas da oposição têm gabinetes e têm pessoas que fazem esta análise. Só para as pessoas terem ideia, na Assembleia, onde é aprovado o Orçamento Municipal, é um documento que vai regular a ação do Executivo durante um ano. E esse documento é de uma especificidade técnica tão grande que mesmo para quem já lá está há mais tempo, como é o meu caso, é complicado analisar em detalhe e conseguir extrair dali quais são as linhas orientadoras para o próximo ano. Mas o desafio, como me perguntaste, está sempre lá. Primeiro, por tentar, é a forma que eu encontro de estar informado sobre aquilo que está a acontecer no Conselho, porque tenho acesso a informação privilegiada, muitas vezes antes de outros mirenses, do cidadão comum que não tem acesso a esta informação. Tenho a oportunidade de, com muita frequência, questionar o Presidente de Câmara, os vereadores, sobre determinados assuntos que me fazem chegar outras pessoas, e o aliciante de ser deputado municipal e de me manter lá há 5 mandatos é primeiro, estar informado, e segundo, poder contribuir de alguma forma para que as coisas corram um bocadinho melhores. Pelo menos é nisso que eu acredito. Em Mira há um problema que preocupa muita gente e tem sido muito falado, que é o ambiente. E aquilo que estão a fazer, a poluição que existe, que deu origem a muitos comentários, a muitas queixas, e estamos todos à espera que se construa uma estação de tratamento nova para acabar com a poluição em Mira. O que é que pensas sobre isso? O problema do ambiente em Mira não se restringe apenas às descargas dos efluentes nos nossos cursos de água. Mas também não me cabe a mim hoje estarmos aqui a falar sobre isso. Em relação a este problema, que não me lembro nos últimos 30 anos em Mira ter havido um atentado ambiental tão grave como este, e de difícil resolução. Ninguém se iluda a pensar que tinha uma varinha mágica e que resolveu o problema. Isto atravessa já vários executivos. Eu tenho acompanhado de perto que se tem trabalhado umas vezes mais, outras vezes menos, para a resolução do problema. Já passou por vários secretários de Estado do Ambiente e por vários ministros do Ambiente a solução para este problema. Não pensem as pessoas que é um problema que a resolução está em Mira. É impensável a Câmara de Mira, seja ela qual for, resolver este problema de forma autónoma. Se Mira gastasse todo o seu orçamento que é destinado ao investimento, portanto, se retirássemos as despesas correntes do município e se pegássemos na parte do orçamento que é dedicado ao investimento e não fizéssemos mais nada naquele ano em Mira, não chegava para resolver o problema das descargas dos efluentes poluentes nos recursos hídricos. E, portanto, só por aqui se vê a gravidade do problema. Honestamente, eu pensei que hoje, nesta altura, já pudéssemos estar a ver estar a ser construída, porque foi isso que foi prometido há relativamente pouco tempo, infelizmente por um secretário de Estado que hoje já cá não está, e que veio até Mira com esta solução que na altura agradou a todos e que parecia ser uma boa solução. Infelizmente a solução ainda não saiu do papel,
depois entramos naqueles processos burocráticos em que Portugal é fértil, de concursos desertos, depois tem que se abrir novo concurso, depois estamos nesta escalada de preços sobretudo na construção civil, onde ninguém arrisca a dar um preço para amanhã, e portanto a resolução do problema está encontrada, ou melhor, a solução para a resolução do problema está encontrada, e bem encontrada na minha humilde opinião. Agora, o timing em que ele vai ser resolvido, e mais grave que isso, as consequências irreparáveis que este problema já está a trazer a Mira, e sobretudo à Lagoa de Mira e, por conseguinte, à Barrinha de Mira, não sei se vão ser possíveis de reparar. Estamos a poucos minutos do final desta conversa. Eu gostava de te falar nisto. Tu fazes muitas coisas. É a empresa, é o Domus Nostra, é a política. Tens tempos livres, além disso? Tenho, até porque muitas dessas coisas que falaste são os meus tempos livres. Pois, exato. Portanto, eu tirando... Mas quando falam em tempos livres, por exemplo, posso perguntar, lês habitualmente? Menos do que aquilo que gostaria. Porque, efetivamente, se falarmos em tempos livres, que é tempos sem estar a fazer nada, tenho muito poucos. Mas também não sou pessoa de estar muito tempo sem fazer nada. No meio dessas atividades, chamamos-lhe assim, é lógico que algumas vezes algumas coisas saem a perder. Garantidamente posso falhar em algumas situações com a minha família que não merecem que eu faça, porque frequentemente ao fim de semana passo tanto tempo no Domus Nostra do que como em casa. Depois vem uma altura, como ainda agora recentemente, de uma campanha eleitoral em que me envolvi de uma forma inesperada até para mim, em que tive que ir tirar tempo ao outro lado, porque o dia não tem mais do que 24 horas, mas também honestamente não sei lidar com o não ter nada para fazer e sobrar-me tempo. É um problema com o qual eu não estou habituado a ter, e portanto também não tenho solução para ele. Mas o que importa é que no final do dia de trabalho, no final de tentar perceber como é que estão as coisas na associação, como é que está as coisas quando tenho coisas da política para fazer, quando tenho as atividades da minha filha para acompanhar, tenho tempo para estar com a minha família, e não só de casa, mas a família mais próxima, com os meus amigos, e por isso muitas vezes nós usamos a desculpa do tempo para ir adiante coisas que não nos apetece fazer. E portanto, para mim, essa do não ter tempo não é uma coisa que eu uso com frequência. Vejo muitas vezes o tempo a fugir e a querer fazer as coisas e o tempo a não dar. Agora, desafiarem-me para um projeto, desafiarem-me para uma determinada situação, e eu dizer, ei pá, eu não tenho tempo, que já faço muita coisa, dificilmente me ouvem a dizer isso, até porque eu acho que as pessoas que dizem isso, honestamente, é porque não a querem fazer, ponto. Não é por falta de tempo, porque não querem, não estão para aí viradas, como costumo dizer, e como muita gente costuma dizer. Mas isso o tempo vai se arranjando, sem dúvida. Estamos então a chegar ao fim. Esta foi uma edição de A Conversar é que a gente se entende, hoje com o Paulo Grego. Vamos continuar a fazer estas edições semanalmente. Peço desculpa às pessoas por ter feito uma ligeira interrupção em abril e ter voltado hoje, mas estamos cá para continuar, e queria daqui dar os parabéns à Rádio Mira pelo seu aniversário, saudar o Jorge como pedra basilar desta sessão de rádio, e saudar e agradecer ao Paulo por ter estado aqui hoje. Sim. Eu aproveito então para uma vez mais agradecer o teu convite e reforçar os parabéns aqui para a Rádio Mira, e a todas estas pessoas que estiveram desse lado, e que é sempre bom, sem falsas modéstias, ouvir palavras que escrevem ou que dizem sobre nós. É sempre melhor ver e ouvir coisas boas do que coisas más, e quem está minimamente, eu não me considero uma figura pública nem de perto nem de longe, mas quem se mete deste lado da câmara sujeita-se a ter que ouvir também algumas coisas que pode não gostar, e infelizmente quer no associativismo, quer na política, quer noutras
noutras atividades, não agradamos a todos e, portanto, sujeitamos também a esse escrutínio, mas felizmente estas pessoas todas que eu considero amigas, que estiveram desse lado e que fizeram questão de deixar aqui uma palavra de carinho, agradeço-lhes profundamente e dizer que é a primeira vez que venho a uma entrevista onde basicamente não venho falar de alguma coisa em concreto, venho falar de mim, uma conversa, sim, mais do que uma entrevista, claramente, em que nem sequer tive, quando estava a vir para aqui, a pensar o que é que iria falar, porque nem sequer combinámos nada do que é que iria ser esta conversa, e não foi diferente do que estarmos a falar sem os microfones e sem as câmaras, e podíamos ter tido exatamente a mesma conversa. Isto é a melhor maneira, tenho de dizer, que és um excelente comunicador e que conduzes este programa de uma melhor forma. Não tive a oportunidade de assistir a todos, mas assisti a uma grande parte deles e é sempre, depois de começar a ouvir, quase que não dá para não ouvir até ao fim, e dar-te os parabéns também por este programa e deixar o repto a quem está desse lado que arranjem tempo para poderem fazer mais programas deste género em direto, que garantidamente o Jorge agradece, e sobretudo quem está do outro lado, os ouvintes, nos quais eu me incluo. Também agradecemos que pudesse haver aqui um interface maior de altruístas que possam fazer programas como tu, Veríssimo. Muito obrigado por tudo. Obrigado. O Jorge tem ainda qualquer coisa para o final deste programa? Exatamente, não quero deixar de enunciar estes 3 comentários últimos que estão por aqui também. O João Miguel Cruz envia as boas noites a todos e boa conversa para todos vós. O Domingos Neto, boa noite para o Domingos. Valeu a realidade dita com frontalidade da solução sobre orçamentos e dimensões de estações de tratamento, e envia as boas noites também. Fernando Almeida envia um abraço desde o Alentejo. Continuação de uma muito boa noite, se possível na companhia da Rádio Mira. Veríssimo. E pronto. Então, boa noite, Paulo, boa noite, Jorge. Boa noite a todos. E até quarta-feira. Comerciais, Rádio Indoor, Som Ambiente. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira.